saúdo a igreja do Senhor Jesus Cristo com uma paz do Senhor. Estamos indo agora para a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2024, que vai falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso tema desta semana vai contemplar sobre a origem da igreja. Vamos ao nosso texto áureo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. A verdade prática vai dizer: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Os objetivos da nossa lição de hoje, primeiro, é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. E terceiro, identificar a igreja como a comunidade de salvos. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 2, 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos à nossa introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita. 1 Pedro 2,9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. A nossa palavra-chave é igreja. Eclesia é o significado de igreja, de assembleia. A mesma palavra no grego significa chamado para fora. Ao ler o Evangelho de João 15, 19, nós vamos entender o significado da palavra eclesia. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. De acordo com essa passagem de João 15, 19, o próprio Jesus vai falar aqui de um povo que é chamado para fora. De acordo com esta palavra, a razão de pertencer à Assembleia de Jesus está no sentido de que um povo estava sendo retirado do mundo. Apesar da palavra eclésia significar, no grego, assembleia, seja ela uma assembleia de fato legalmente constituída, como a Assembleia Legislativa Federal, Assembleia Legislativa Estadual, Câmara dos Vereadores, reuniões de sindicatos, reuniões de condomínios. Estas reuniões, elas são constituídas para debater os assuntos do interesse público, do interesse do povo, né, de um bem comum, por exemplo. Então, todas essas assembleias, no grego, significa eclésia. Essas assembleias podem ser legalmente constituídas, né, como eu já falei aqui e dei exemplos, como também podem ser feitas ilegalmente. Eu vou dar o exemplo
daqui a pouco sobre um tipo de assembleia feita ilegalmente. Uma assembleia, por exemplo, de interesse particular, onde a pessoa usa de prerrogativas para fazer um ajuntamento de pessoas, né, ali, e as pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo, e ela faz um ajuntamento de pessoas ilegalmente para reivindicar algo dela mesma, dela própria, por exemplo. Aí convoca um ajuntamento de pessoas, fazendo uma gritaria, as pessoas são curiosas, começam a se juntar ali, né, para saber o que está acontecendo, e acaba que entra no assunto do interesse particular daquela pessoa, e ela vai falando em uma assembleia irregular ou ilegal, chamando a atenção para si e para aquilo que ela está reivindicando. Isso vai acontecer em Atos dos Apóstolos e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na antiga Grécia, quando se queria convocar uma assembleia geral, uma assembleia extraordinária, ou mesmo uma assembleia ordinária, os componentes da referida Câmara, que eram tirados das famílias e das sociedades, eram convocadas a irem a uma reunião previamente, legalmente convocada, para que pudesse ali tratar de assuntos comunitários, de assuntos de interesses do povo, de assuntos de interesses políticos. Então, esse povo era convocado, era tirado das famílias e da sociedade da polis, ou seja, da cidade, né, da polis, para poder constituir uma reunião onde ali debateriam assuntos da população, assuntos de interesses do povo. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra eclésia ou eclesia vai aparecer 115 vezes nos textos sagrados, sempre referindo a assembleias. E no texto, das 115 vezes que ela é falada no Novo Testamento, aparece 3 significados sempre relacionados a algo que é chamado para fora. Dessas 115 vezes que a palavra eclesia aparece nos textos, 3 vai falar sobre a Assembleia Grega. 2 vezes vai apresentar a Igreja de Deus, a congregação, a Assembleia realizada no deserto no Velho Testamento, apresentando Israel no deserto com o Senhor, Israel congregado no deserto com Deus. E 110 vezes no Novo Testamento vai falar da Igreja de Jesus Cristo. Sobre a eclésia grega, vamos dar um exemplo aqui de Atos 19, quando Paulo, na sua terceira viagem para Éfeso, ele vai pregar em Éfeso, e nessa sua terceira viagem, por conta da mensagem pregada, multidões foram ao encontro do Senhor por intermédio da palavra que Paulo pregava, Paulo e seus companheiros pregavam lá em Éfeso, e muitos vinham ao encontro de Jesus por intermédio da palavra, e por conta disso, os artesãos do templo da deusa Diana, ou da deusa Diana, começaram a reclamar. Os artesãos ali fabricavam nichos da deusa Diana ou da deusa Diana, e quando os turistas ou os povos iam visitar aquela cidade, compravam dos artesãos a deusa Diana, né, os nichos que eram feitos pelos artesãos. Eles reclamaram que, por conta da pregação do Evangelho, as multidões estavam se convertendo a Cristo e deixando de lado a compra dos nichos da deusa Diana. Então eles começaram a ver que o seu comércio estava sendo fracassado pelo evangelho que estava sendo pregado naquela região. Um artesão por nome de Demétrio se rebela, começa a fazer uma confusão, chamando a atenção dos povos que estavam ali. Curiosamente, as pessoas começaram a se reunir numa grande assembleia naquele lugar, e o artesão Demétrio, juntamente com os seus amigos artesãos, fazem um ajuntamento, um tipo de assembleia com os povos
que estavam ali para afrontar Paulo e seus companheiros por pregarem o evangelho naquela ocasião. Vamos ler? Atos capítulo 19, do 23 ao 41, que diz assim: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana, ou Diana, seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque um ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e o artifício que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acuse uns aos outros. Mas se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então foi necessário que nessa reunião não legalizada, o escrivão fosse lá dizer: olha, essa reunião, é uma eclésia, mas tem que ser formalizada. Não podemos fazer de qualquer maneira. Teria então que esta reunião, que esta assembleia pudesse ter sido registrada. Até porque eles estavam fazendo uma acusação a Paulo e aos seus companheiros de pregar o evangelho e destratar a deusa Diana. Então era preciso protocolar esta assembleia para poder ter a legalidade de reclamação. Nesse caso, o escrivão vai até eles e fala: olha, vocês estão cometendo um crime. Esse ato injustificável pode incorrer contra nós mesmos aqui. Então o escrivão vai dizer: como é que eu posso justificar esta assembleia, este concurso? E ali o escrivão vai interrogá-los e dizer: olha, é legítimo esta reunião? É legítima esta assembleia? Então vamos fazer corretamente. Porque está errado da forma como vocês estão fazendo. E aí eles viram que estavam errados e foram embora. E a reunião ali
aquela reunião ilegal acabou ali. Então, eclésia significa assembleia, seja ela legal, seja ela ilegal. Então, no Novo Testamento, a palavra eclésia também nós vamos encontrar relacionada ao povo de Deus no deserto, onde eles estavam reunidos lá no deserto com Moisés, né, e o Senhor. E no discurso de Estevão, no capítulo 7 e 38 de Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão vai falar sobre esse ajuntamento no deserto. Ele vai relembrar esse ajuntamento no deserto e que também está em Deuteronômio 7, a partir do 6 ao 8. E aqui ele vai relembrar em seu discurso como que Deus chamou do deserto Israel, tirando-o do Egito, para habitar no deserto com o Senhor, naquele ajuntamento, naquela grande assembleia no deserto. No Novo Testamento, a palavra eclésia também encontramos 110 vezes falando sobre a igreja de Cristo. E aqui vai ser reveladas grandes e importantes verdades sobre esta organização de um povo que foi chamado para fora. Um povo que Deus vai chamar para a sua soberana vocação. Então, em Filipenses capítulo 3 e o verso 13 e 14, vai falar isso. Vamos ler? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Convém dizer que eclésia, ou a igreja verdadeiramente constituída por Jesus Cristo, é uma igreja daqueles que foram tirados ou chamados para fora. E que tem direito de ser chamada de Igreja de Cristo. Não é uma igreja representada por uma denominação, mas também não é um templo, uma edificação, mas são homens, mulheres e crianças que verdadeiramente se reúnem em uma assembleia para adorar o Senhor e Salvador de suas vidas, que é o próprio Jesus Cristo. Vamos para o nosso primeiro tópico: o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como povo reunido. Deuteronômio 4:10. Congregação do povo, Juízes 20, verso 2. Multidão, 1 Samuel 17:47. Congregação, 1 Reis 8:22. Congregação de Israel, 1 Crônicas 13:2. E grande ajuntamento, Neemias 5:7. O termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Da saída do Egito até chegar no deserto, Deus estava reunindo o seu povo ali no deserto para constituir um povo seu. Um povo que estava sendo convocado para ser chamado de povo de Deus. E ali, por intermédio de Moisés, Deus estava traçando as diretrizes para aquele povo, para que se tornasse a nação de Deus, a nação do povo de Deus, onde por intermédio dessa nação, todos os povos da terra reconheceria Deus por intermédio da nação de Israel. Por ora, aquelas diretrizes de Deus para aquela nação, para aquele povo, naquela grande reunião no deserto, naquela grande congregação, só servia para o povo de Deus. Nenhuma lei e nenhuma diretriz dada por Deus no deserto era para os outros povos, mas tão somente para Israel.
Então, nesta assembleia, era uma assembleia exclusiva para Israel, porque Deus estava preparando o povo ainda. Então, a gente percebe que Deus tinha em seu coração de no futuro reunir uma igreja. Então, no deserto, o povo estava sendo preparado para algo maior que eles não sabiam e que estava em oculto ainda. Era um mistério. Deus não tinha revelado. Primeiro, Deus estava preparando o povo para depois revelar o mistério. Já estava projetado no coração de Deus a igreja de Jesus Cristo, a Assembleia dos Santos. Então, apesar de Carral, a palavra Carral, que também é assembleia, que também é eclésia, que está em hebraico, também significar assembleia, nesse Carral ou nesta assembleia, é bom deixar claro que só o povo de Deus no deserto que tinha acesso. Outros povos não teriam nenhum acesso ainda a este Carral, a esta assembleia lá no deserto. Então, no deserto, aqui está explícito a vontade de Deus de no futuro reunir este povo em uma só igreja. E isso faz lembrar da saída de Abraão, quando ele faz o propósito com Deus e ele sai de Ur dos Caldeus para habitar numa terra que Deus ainda ia mostrar para eles. E também faz nos lembrar das bênçãos que Deus vai falar para Abraão lá em Gênesis, quando Abraão sai do meio da sua parentela e vai para o deserto. E ali Deus vai falar com ele e vai abençoar ele. E vai prometer algo para ele. Vamos ler? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor começa a preparar algo a partir de Israel, algo que estava em oculto, mas que vai ser revelado no futuro. Vamos para o segundo subtópico. No Novo Testamento, o termo grego eclesia se referia à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntarão para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia, com um sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, 18. Dessa forma, o uso paulino de eclesia, o eclésia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios 1, 2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios 7, 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios 16, 1. Então aqui como texto do comentarista, ele vai falar para nós, olha só, agora é diferente. Agora não é mais uma nação congregada no deserto. Não, agora são todas as nações que aceitarem a Jesus poder se congregar numa assembleia ou numa eclésia universal para adorar o Senhor Jesus Cristo. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então aí está o sentido de eclésia no Novo Testamento. E aí nós vamos para o terceiro subtópico. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto
do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. É uma grande denominação protestante histórica. A igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Efésios 1, 22, 23, 2, 22 e Hebreus 12, 23. Aqui nós encontramos uma grande confusão e sobre a igreja estar fundada sobre Pedro, sobre a pedra que seria Pedro, e a igreja católica ela faz uma grande confusão aqui, mas nós podemos ver no texto de Mateus 16, onde Jesus vai falar isso para Pedro de uma forma que erroneamente foi interpretada ao bel prazer da igreja romana. Se você for olhar no texto, você vai perceber que a rocha da qual Jesus falava era ele mesmo. E que a igreja seria fundamentada sobre esta rocha e que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor na terra. Vamos ler o texto? Mateus 16, do 15 ao 19. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nessa passagem, Jesus fala de várias coisas aí. Existem vários pontos aí. Primeiro, Jesus interroga-os para eles dizerem quem seria Jesus. Vós, o que dizeis quem eu sou? E cada um falava que você pode ser Elias, você pode ser João Batista, de repente você é Jeremias. Aí outro dizia, é alguns profetas aí, reencarnado. Aí Jesus se volta e pergunta para os seus discípulos. E o único que se levanta para falar é Pedro, mas não por si próprio. A palavra vai revelar que Jesus vai dizer para ele, olha só, Simão Bar-Jonas. Então Jesus não vai chamar ele de Pedro, primeiramente, vai chamar ele pelo nome dele, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Então ele tinha o nome, então para começar aí, você já começa a entender e ver que Jesus está dizendo o nome dele, Simão Bar-Jonas. Então, eu não estou edificando a minha igreja no Simão Bar-Jonas. Aí agora Jesus vai dizer, tu és Pedro, pela firmeza que Pedro tinha nas suas convicções. Pedro era um homem convicto, era um verdadeiro líder, tinha uma liderança. E ele era convicto naquilo que ele dizia. Então Jesus vai elogiar ele, claro, Jesus vai falar com ele, olha só, seja bem-aventurado, Simão Bar-Jona. Porque não foi você que disse, você não falou isso de você mesmo. Se Deus, o meu Pai, não tivesse te revelado. Então, começa por aí. Então, Simão Bar-Jonas. Depois, Jesus vai falar da convicção dele. Porque tu és Pedro.
E agora Jesus vai dizer: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Simão Barjonas, mas era sobre uma pedra. E que pedra é esta? O próprio Pedro, depois, em seu discurso, vai falar dessa pedra. Nós vamos ler aqui. Então, o primeiro ponto, Pedro não poderia revelar se Deus não tivesse dado a revelação para ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus vai dizer: eu vou fazer a minha igreja. Então você vai perceber que Jesus fala: olha, eu vou construir uma igreja, que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. E isso vai acontecer em Atos 2, da descida do Espírito Santo, e a igreja é inaugurada. No terceiro ponto, por conta da confissão de Pedro e da sua convicção, que era como pedra, porque o crente, quando ele tem convicção da parte de Cristo, quando ele se converte, ele entende a palavra, né? Ele tem a convicção de como uma pedra, de uma firmeza do evangelho sobre sua vida. Então aí Jesus vai dizer: Simão Barjonas, tu és Pedro, que no grego é Petros, ou seria uma pedra pequena, Petros, né? E agora Jesus vai falar de Petra. Então Jesus aí avisa que vai construir a sua igreja sobre a rocha, Petra. Então há uma diferença. Petro, Petra. Então, em quarto lugar, Jesus vai falar que vai construir a igreja sobre a Petra, que é a rocha. Então há uma diferença de Petro para Petra, que é a rocha. E em quinto lugar, nós vamos ver Jesus no mesmo texto falando: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Então, a única coisa que Jesus vai dar para Pedro ali e dizer para ele que vou te dar a chave do reino dos céus. Jesus tem dado a chave do reino dos céus a toda a sua igreja, a nós. Por que a chave do reino dos céus? Jesus ia sair daqui, assuntos ao céu. Quem ficaria aqui pregando o evangelho, mostrando a porta, abrindo a porta para as pessoas? Nós. Ele vai exemplificar na figura de Pedro, de uma liderança. Pedro era uma liderança. E dizer: olha, eu vou te dar a chave do reino dos céus. É tanto que depois você vê Pedro abrindo a porta para os judeus, para adentrar. Nós vamos ver Pedro abrindo a porta para os samaritanos. Depois você vai ver Pedro abrindo a porta dos céus para os gentios, porque Pedro era fechado para os gentios, né? Ele achava que era só para os judeus. Depois teve que abrir para os samaritanos e depois teve que abrir a porta para os gentios. Em Atos 2, ele abre a porta para os judeus. Em Atos 8, nós vemos Pedro abrindo a porta para os samaritanos. E em Atos 10, nós vemos Pedro abrindo a porta para os gentios. Mas a igreja estava sendo firmada na rocha, não em Pedro. Então, está descartado aí totalmente de que Pedro seria o primeiro papa. Até porque Pedro aparece tendo uma sogra. Jesus, quando vai visitar a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. E pelo celibato, Pedro não poderia ser padre, nem papa, nem coisíssima nenhuma, porque Pedro era casado. Então Pedro só poderia ser chamado de discípulo de Jesus e de um homem simples, pescador, que se tornou um grande homem na evangelização do mundo naquela época, chegando até nós como testemunho de sua vida, né? E nós conhecemos bem o que aconteceu na trajetória de Pedro, dos seus erros, dos seus acertos, como todo mundo, como eu, como você, dos seus erros e acertos,
mas ali estava Pedro firme na rocha que é Cristo. Vamos ler Pedro falando sobre isso? Então, quando Pedro e João estavam no Sinédrio, no discurso de Pedro, ele vai revelar, ele vai dizer: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro tinha convicção do que ele estava falando. Ele era uma pedra firme na palavra. Era uma pedra pequena, mas era uma pedra que fazia diferença. Então Pedro vai nos trazer um grande exemplo de firmeza, apesar de ter caído, de ter tropeçado. Quem não cai, quem não tropeça, mas Jesus Cristo o tinha perdoado. E agora ele dava testemunho do Senhor. E aqui ele vai dizer que Jesus era a pedra, é a rocha, da qual a igreja está edificada. Amém? Em 1 Pedro 2, 4, 8, ele vai retornar para falar sobre a pedra. Ele diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí agora ele vai dizer, vós também, ele não vai falar só dele, mas ele vai dizer, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então a igreja está firmada sobre a rocha que é Cristo. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus aqui na terra. Segundo subtópico, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele em sua essência. Ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Então, você vai encontrar no Velho Testamento exatamente sobre esta futura igreja. Quando você vai em Cantares, você vê ali a tipologia da igreja e Cristo, né, do noivo e da noiva. Então aqui em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo vai dizer, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está a concretização desse amor de Cristo por uma igreja que ainda não existia, e antes que ela existisse, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus amou essa igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí nós vamos para o segundo subtópico. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta.
O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. Mateus 16:18. É quando Jesus vai falar para Pedro, né, que nós já falamos aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós vamos para o terceiro subtópico, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos 2:47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Então, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 2. No terceiro subtópico, a igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2:38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então é isso que Deus faz. Transforma a vida do homem. É uma mudança radical. Jesus veio para isto. Fundar a igreja que vai trazer para o homem mudança de vida para o reino de Deus. E agora vamos para o segundo subtópico, selado pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia do Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13. Então, fomos selados pelo Espírito e depois fomos batizados no Espírito Santo. Nem todos ainda foram batizados, mas todos foram selados. Tem uma diferença aí, né? Selado pelo Espírito, quando você aceita Jesus, tem uma mudança na sua vida, metanoia, né? Aí Deus, ele vai te selar com o Espírito Santo. Agora, o revestimento de poder vai vir com o tempo. Vem para algumas pessoas, outras não até agora, mas Deus quer que todos encham do seu poder. O revestimento de poder, ele vem para te fortalecer. Fortalecer o crente para pregar a palavra. Fortalecer o crente para suportar tudo, né? Suportar as amarguras da vida. Revestir com o seu poder para animar o crente a ser fortalecido pelo Espírito, para suportar tudo e para também pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus na vida da pessoa,
na vida do crente e na vida do mundo inteiro, porque Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne e está escrito sobre isto. O batismo de Cristo e do Espírito é o terceiro e último tópico. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. 1 Coríntios 12:13. É isso. Está concluído aqui esta parte, né? Vamos para a conclusão? Nesta lição vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento. Após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Aqui chegamos ao final de mais uma aula, e que grandiosa aula da parte do Senhor. E esse trimestre vai ser muito bom. Muitas coisas boas vão ser reveladas para nós. Vamos estudar juntos. E aproveitando, quero pedir para que vocês compartilhem o nosso canal. Compartilhe as nossas aulas. Dê um like. Diga para as pessoas seguirem o nosso canal. Dê um like e sempre ative o sininho para quando tivermos as próximas aulas, vocês serem avisados dessas aulas. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!